Eu não Bizarro essa lembrava frase. disso, dessa fala dele. Eu tava até achando assim, não, ele não vai chegar a essa conclusão, não. O Emílio, é que você tava se lembrando disso, né, velho? Eu não tava Aham. nem lembrando que ele afirmou isso. Oh, meu Deus, vamos lá. Vou dar seguimento aqui, então, ó, deixa eu compartilhar novamente. Vai lá, bora lá. E se eu estiver falando Ah, muito, você me interrompe, pelo amor de não, Deus, cara. mano, que isso? Eu acho que eu selecionei o errado aqui. Bora lá. Eu vou colocar minha posição. Veja bem, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. E aí, A só ciência para que isso é importante, Daniel. Aqui, ó, ele deu um argumento que ele não explicou, e aí ele para de falar. Então Para de ele falar não sobre traz mais isso. nenhum argumento científico. Nenhum. Ele não fala de ciência em nenhum momento. Então, só Uhum. para assistam e prestem atenção nisso. Vai lá. É, de repente ele desconversou, já mudou de assunto, né? Não se Acabou, ó. aprofundou. Achou carbono 14, a Terra é jovem, tem 6.000 anos, Flintstones era verdade, os É, dinossauros eram montados pelos seres. Só falta falar isso. E tem museu que fala isso, tá, gente? Eu tô falando, mas não tô sacaneando. Tem museu nos Estados Unidos de criacionistas que falam isso. ó, Você nunca. Eu vou procurar isso e vou te mandar, a gente vai tá. compartilhar hoje. Tem um museu e tem uma Caraca. foto de uma pessoa montada numa reconstrução de um dinossauro, tá? Então, mas continua lá, vai lá. Tá. E isso que ele tá falando é interessante também sobre Deus e ciência. Vamos lá. Isso é muito interessante e esse é o lugar que eu gostaria que você falasse bastante também. Bora lá. Eu, com o entendimento que o homem teve, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus e entenderia o universo. Os grandes pais da ciência são todos homens que criam em Deus, poucas mulheres no início. Newton, Pascal, Faraday, Thomson, o pai da espectrometria de massas na minha área, Schrödinger, Planck, os pais da física, da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? Todos eles criam em Deus. Olha, os 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus, porque as estatísticas não estão mudando, Igor. 67% de cristãos, 22% Observar. Deixa. Eu apertei o lugar vai lá, errado vai lá. aqui, mas tudo bem. Voltou um pouquinho, depois eu Depois a retomo gente lá. acha. Eu acho curioso, eu já vi esse tipo de argumento, e algo que é associado a esse argumento, eu até concordo no primeiro momento, que é o fato de que você pode ser um bom cientista sendo Uhum. crente, cristão, tendo uma religião. Uma coisa não vai atrapalhar necessariamente a outra. Eu não tenho acesso a esses dados, ou a maior parte desses dados que ele está falando, sobre ganhadores de prêmio Nobel, mas a princípio, ok, vamos Eles não me supor que incomodam, não me incomodam também. Ok, para mim tá tem super ok. nenhum problema com Aham. isso. Agora, só para fazer um contraponto, ele falou, e as coisas não vão mudar e tudo. Eu não sei sobre o prêmio Nobel, mas tem um livro, posso até dar referência de onde eu vi dois Uhum. estudos que investigaram isso e são citados lá no Para Conhecer a Psicologia da Religião, escrito pelo Ávila, que é o sobrenome do autor. Ele menciona dois estudos feitos no século passado com cientistas eminentes de diferentes áreas que ganharam. Aliás, aí ele não fala já de prêmio Nobel, mas o que ele encontra? A maior parte desses cientistas mais eminentes, aqueles que têm uma produtividade mais destacada na sua área, que se destacam dos demais cientistas. Uhum. A maior parte deles não acredita num Deus pessoal. Que é curioso isso, né? O que cada um entende por Deus. Aquela versão mais tradicional de Deus, um Deus pessoal, que é um ser pensante, que planejou o universo, que tem um interesse especial por nós, que se importa com a gente e intervém para mudar o curso dos acontecimentos, nesse Deus, a maior parte dos cientistas mais eminentes que foram investigados nesses dois estudos não acredita. Mas aqui também, foda-se, eu não estou falando que você ser ateu, você ser religioso, vai definir se você é um bom ou um mau cientista. Isso não é o ponto. E para mim, nem sei por que às vezes eles trazem isso aí. Talvez só para ilustrar que não existe necessariamente um problema em você ser crente e ser cientista. E para mim não existe mesmo necessariamente um problema nisso. Tá tudo bem. Não é esse o ponto nosso, né, Emílio? Não é, e ele esquece uma pessoa, Daniel, que acho que é muito relevante nessa lista que ele colocou e que ele simplesmente esquece, que é Darwin. Então, Darwin era religioso. Um dos maiores conflitos de Darwin não foi criado pela teoria... Quando Darwin começa a discutir evolução, e a hora que você pega as cartas de Darwin, você começa a perceber que, em função... E aí o Eberlin fala um pouquinho disso mais para frente.
dele viver o auge do iluminismo, da busca pela morte de Deus, da busca pela razão, Darwin entra num conflito, porque logo que ele lança o livro dele, existem documentos super famosos falando do homem que matou Deus. E aí Darwin em nenhum momento se coloca nessa posição religiosa. O que ele está descrevendo é um fenômeno natural. Ele está descrevendo um fenômeno que acontece na natureza. E aí é muito engraçado colocar essa disputa, e acho que é o que ele está fazendo agora, que ele fala que a gente descarta a ideia, não é uma teoria, né? A hipótese do design inteligente, porque nós somos ateus, ou porque quem quer que seja, ou porque a academia é ateia. E aí o que ele faz é que ele deixa de usar argumentos científicos, então ele fala assim, vocês não querem nem escutar a gente porque a gente é religioso. E esse argumento vai aparecer mais para frente, e isso é uma falácia. É uma Muito falácia falacioso, gigantesca, porque eu fiz biologia, eu estava num departamento de ecologia evolutiva, e eu garanto para você que pelo menos 60% dos meus professores eram religiosos. E eram religiosos, em alguns casos, de frequentarem determinada corrente cristã que acontece aqui no Brasil. Então ele está levantando uma falácia, uma guerra, que é uma guerra entre ateus e crentes. E não é isso que a gente faz. Eu não estou levantando uma guerra entre ateus e crentes, sabe? Não, tem uma hora, acho que vai... deixa correr, e aí se não for nesse vídeo eu falo depois. Pois é, eu vou até dar um exemplo próximo aqui. A gente está finalizando amanhã um curso sobre psicologia da religião lá no Instituto Ponto Azul, e metade dos professores que eu convidei é religiosa. E daí, exato, duas sabe? professoras excelentes, doutoras, a Camila Torres e a Letícia Miana, são religiosas. E qual é o problema disso? São ótimas professoras, deram ótimas aulas no Instituto. Ótimas pesquisadoras. Ponto, né, ótimas pesquisadoras. Parece que às vezes eles trazem como se os cientistas ateus estivessem criando uma rixa, uma coisa. Cara, parece que quem está trazendo mais isso à tona são os religiosos, esse conflito entre ciência e religião. Essa que é a Exato, sabe? Ele que está levantando essa bola. Então, assim, vamos falar de carbono 14? Vamos falar de carbono 14. Vamos falar de como a evolução funciona? Vamos falar de como a evolução funciona. Mas se você invalida... Cara, continua, depois a gente conversa, porque eu tô queria só mandar um abraço aqui para o meu colega Antônio Miranda, que está assistindo a live. Foi o Antônio que me deu a dica. Cara, saíram uns cortes bem interessantes da live lá no Flow, do Eberlin com o Rodrigo Silva. Então o Antônio me deu esse toque aí. Falei, vou chamar alguns amigos massas meus aí para a gente reagir a alguns desses cortes. Então, Emílio está aqui, graças também a essa dica do Antônio. Obrigado, Antônio. Abração para você, mano. Quem não conhece o trabalho do Antônio, dá um pulinho lá também. Abraço para o Antônio. E só mais um comentário, assim, as coisas, elas... Você pode falar para mim assim, e isso para mim é uma coisa que funciona na minha cabeça. Cara, existem N evidências de que evolução funciona. De que evolução é uma teoria, é um fato científico. E você pode virar para mim, Daniel, e falar assim, na minha visão de mundo, quem criou o mecanismo foi Deus. E aí, para mim, cara, tá tudo tranquilo. Agora, se você... E aí a gente podia discutir aqui por horas o que é pseudociência. Agora, se você traz a briga para o meu campo, então vamos falar de DNA, vamos falar de evolução, vamos falar sobre mecanismos de evolução, vamos falar sobre geradores de diversidade, vamos discutir o que é evolução de verdade, a gente está no campo da ciência, e aí a gente começa a trazer artigos científicos para isso. E eu queria dizer, em cima de uma afirmação que ele falou, que é um problema, e respondendo ao chat, aqui tem algumas perguntas do chat que acho que são fundamentais. A grande questão que a gente tem com os criacionistas, Daniel, é que eles partem, e aí você sabe muito bem quando a gente fala de método científico, é que o método científico é baseado em premissas. E eles partem de uma premissa que é diferente da premissa que eu tenho. E aí a conversa fica um pouco difícil, porque a premissa deles é uma premissa baseada em religião. Como assim, Emílio? A premissa do Eberlin é que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a hora que ele fala isso para mim, ele está se colocando num degrau acima de todas as outras espécies que existem no planeta. Essa é a premissa dele para discutir evolução. Isso faz com que o final da evolução, na cabeça dele, não na minha, que entendo evolução de acordo com a ciência, o homem seja o final da evolução.
Então a gente evoluiu para chegar no homem. E a premissa do biólogo é que eu só sou mais uma espécie nesse planeta. Eu sou uma espécie um pouquinho diferente, que está tentando entender os mecanismos de como o planeta funciona, mas eu sou só mais uma espécie. Eu não sou especial. Inclusive, existe uma tendência gigante de eu desaparecer e ponto em relação a outras espécies. Como a premissa de partida é diferente, então, como ele parte do princípio de que ele é superior por premissa, porque Deus o criou assim, e ele fala isso no vídeo, a discussão entre criacionistas e quem entende evolução, ela já começa de um patamar que é diferente. Então, ele já se acha superior, e aí a explicação, ele usa a explicação evolutiva, e por isso que a evolução está errada na cabeça dele, para explicar essa superioridade. Então, ele fala aqui, ele fala, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí ele já se coloca num ponto que é um ponto que a evolução discorda. Então a premissa já está diferente, já está errada. E uma diferença importante, só para complementar esse seu comentário, eu já vi isso em alguns lugares, eu acho que é bem pertinente para ilustrar um problema no raciocínio. Parece que muitos religiosos, muitos criacionistas partem dessa premissa que você mencionou aí, ou desse pressuposto de que Deus existe. Sim. Agora eu vou buscar por indícios que apontem nessa minha conclusão. Então eu já começo com a conclusão de que Deus existe. Exato. Agora vamos ver o que eu acho para confirmar aquilo que eu quero acreditar. Ao passo que o cientista começa com perguntas e à medida que vai encontrando dados, informações, ali, evidências, aí ele vai elaborando essas teorias, vai reforçando umas ou enfraquecendo, refutando outras. A gente quer chegar a conclusões a partir das investigações que a gente está desenvolvendo ali. A gente não está partindo de uma conclusão e vou fechar os olhos para aquilo que refuta essa minha conclusão. Então, acho que o caminho do religioso e o caminho do cientista nesse aspecto é um pouco diferente, bastante diferente. A não ser, é óbvio, né, assim, só para não parecer contraditório, que o religioso, vou deixar de lado a minha fé para fazer esse estudo científico aqui e vou trabalhar aqui bacana, de forma intelectualmente honesta, para ver o que os dados me mostram. Mas vamos embora aqui ver o que ele tem a dizer pela frente. Eu posso ter saído um pouquinho do ponto, deixa eu ver. De Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus e entenderia todos os homens que criam em Deus. Poucas mulheres no início. Newton, Pascal, Faraday, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a minha área, Schrödinger, Planck, os pais da física, da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? Todos eles criam em Deus. Olha, os 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus, porque as estatísticas não estão mudando, Igor. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Porque eu brinco, né? Dizem que o pessoal diz que cientista bom é cientista ateu, mas parece que as estatísticas mostram diferente. É perigosa, cara. 70% de cristãos, 20% de judeus e 10% de ateus, certo? A hora que ele fala isso, ele está falando, os caras creem em Deus, então eles ganharam o Nobel, então eles são inteligentes. Cara, cadê os muçulmanos dessa história? Cadê? Ele esquece toda a estrutura social que gerou a ciência ocidental que leva a gente até o Nobel. Então, a hora que ele fala, você tem homens ganhando prêmio, você tem cristãos ganhando prêmio, você tem judeus ganhando prêmio, isso está muito mais ligado à construção histórico-cristã que baseia a ciência ocidental, iluminista, lá do século XVIII, século XIX, que deu origem ao que a gente chama de ciência moderna hoje. Isso está muito mais ligado a essa estrutura científica do que propriamente dito às descobertas científicas que são feitas no lugar A ou no lugar B. Tanto isso é verdade que a gente espera que com o crescimento da China, com o crescimento dos pensadores indianos, o número de pesquisadores de outras matrizes religiosas, inclusive, tendem a aumentar. O número de mulheres tendem a aumentar. Então, a estrutura de raciocínio dele para justificar por que Deus existe, é o que ele está fazendo agora, ela é uma estrutura de raciocínio que é baseada num recorte da sociedade muito específico, que tem na sua origem essas pessoas. Cara, a cadeira de Newton na faculdade é uma cadeira ancestral, que o Stephen Hawking estava sentado até enquanto está vivo, e ela tem essa origem, as universidades têm essa origem.
Então, usar esse argumento de que pessoas que acreditam em Deus, e no Deus cristão ele tá falando especificamente, isso que para mim é o mais bizarro, tá ligado? Praticamente ele tá falando, pessoas que acreditam no Deus cristão são mais inteligentes, por isso ganharam mais Nobel, por isso estão mais certas. E ele tá ignorando toda uma estrutura histórica da construção, inclusive, do que é o prêmio Nobel, né, cara? Pois é, os países que têm mais recursos para investir em ciência vão Exato. acabar sendo incubadores de grandes cientistas e, por acaso, ou por questões históricas, esses países são predominantemente cristãos, ou têm uma maioria cristã. Uma coisa não tem relação com a outra, né? Porque eu sou ateu ou cristão, que eu vou ganhar ou deixar de ganhar um Nobel. E aí ele traz para mim, de novo, aquele raciocínio de que, estão falando aí que cientista bom é cientista ateu. Quem fala isso? Onde? Cara, eu vi essa frase dele. Onde? Cara, onde? Sério. Eu estive na academia 10 anos, eu nunca escutei isso, Daniel. Nunca ouvi esse tipo de coisa. Parece que eles criam espantalhos para bater. Tô refutando. Mas tá refutando quem? Daniel, sabe o que aconteceu no processo seletivo da sua pós-graduação? Uma das perguntas era lá, você acredita em Deus? Ninguém nunca me questionou disso, cara. Ninguém nunca perguntou. Exato, o meu orientador, quando eu fui pedir a minha vaga na Unicamp, fui lá conversar com ele, fui bater um papo com ele, em nenhum momento ele falou, cara, você acredita em Deus? E meu orientador era crente, meu orientador era batista. Em nenhum momento ele falou assim, você acredita em Deus? Você não acredita em Deus? A gente nunca teve essa discussão quando a gente estava falando de ciência. A gente conversou sobre isso em outros momentos da vida, no bar, no campo, jantando juntos e falando sobre religião. E eu nunca mudei a minha visão de ciência em relação a ele era o meu orientador, e ele também não mudou a visão dele, ele não mudou a visão dele em relação a mim. Então, quando eu falei para ele, cara, eu sou ateu, e no dia seguinte ele não falou para mim assim, ó, esteja expulso da pós-graduação, porque eu sou crente, ou eu fiz o contrário, cara. Você é crente, esteja expulso da minha orientação. Cara, isso é uma falácia gigantesca. Totalmente, totalmente. E eu tentei deixar isso claro quando eu falei ali atrás daquelas pesquisas, não foi sugerindo também que os cientistas mais eminentes daquelas pesquisas são eminentes porque são ateus, ou, enfim, deixam de acreditar em Deus, ou não acreditam em Deus pessoal, nada a ver. Foi mais para fazer um contraponto que ele falou, e dane-se isso, mais uma vez, foda-se, você pode ser um ótimo cientista sendo muçulmano, budista, ateu, agnóstico, cristão e por aí vai, mas bora lá. Não é? Parece que crer em Deus te leva até uma chance maior de você ganhar o prêmio Nobel. A ciência nasceu... Isso. Cara, olha essa frase. Olha essa frase, parece que crer em Deus, e ele não está falando de Deus entidade, ele está falando do Deus cristão. Inclusive é do Deus, Daniel, judaico-cristão, porque 90% dos prêmios Nobel ganharam. Cara, olha que bizarro. Eu não lembrava disso, dessa fala dele. Eu tava até achando assim, não, ele não vai chegar a essa conclusão, não. O Emílio, é que você tava se lembrando disso, né, velho? Eu não tava nem lembrando que ele afirmou isso. Oh, meu Deus, vamos lá. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo. Espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal. E para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!